Olá, gente, tudo bem com vocês? Tomara que não caia, tá meio torto. Tô fazendo agora uma série de lives aqui que depois vai pro YouTube. Se você não segue meu canal lá no YouTube, Jejum Intermitente lá no YouTube também, que daí ficam salvas também as lives. Quero compartilhar uma coisa com vocês. Vocês estão me escutando, gente? Só dá, por favor, dá um ok aí se estiverem me escutando. Olá. Olá, vocês só confirmem pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Sim, ótimo. Saiu agora há pouco um estudo falando sobre jejum intermitente não tem benefícios adicionais a uma dieta de restrição calórica. Eu sempre, quando as pessoas vêm atacar o jejum intermitente, eu sempre penso ao seguinte, que é muito, às vezes, ridículo, porque nenhuma dieta que você coma 4, 5 vezes por dia, você vai ter uma restrição calórica tão efetiva quanto o jejum. Porque o jejum intermitente, o que se resume? Você faz um jejum de 16 horas, mais tradicional, aí você vai ficar uma janela alimentar de 8 horas. Tem pessoas que conseguem nessas 8 horas comer tanto que ultrapassa as quantidades de alimento que o corpo dela precisa e ela não vai ter emagrecimento nenhum. Ela vai às vezes até engordar porque a quantidade de calorias que ela ingere nesse período de 8 horas é muito grande, né? Você come ali, você belisca, tem pessoas que comem, fazem o almoço, depois beliscam, depois jantam, depois comem de novo e acaba ultrapassando. Quanto mais vezes a gente come, a possibilidade maior de você ultrapassar as quantidades de alimentos. Quando você faz uma janela menor, você faz mais tempo de jejum, ou seja, você faz aquele protocolo de 20/4. Ou seja, você come 20, faz jejum de 20 horas e a sua alimentação vai ser restrita a 4 horas do dia. Porque você passou umas horinhas a mais, a de 16 horas, comparando, você tem uma mudança metabólica hormonal mais apurada, os seus níveis de saciedade vão ficar mais atentos, a tua sensibilidade à insulina vai aumentar, porque você ficou mais tempo em jejum, então quanto mais tempo em jejum você fica mais sensível aos nutrientes. Então, uma quantidade, às vezes, mínima vai te deixar saciado. E aí, naturalmente, você vai reduzir calorias, porque é humanamente impossível, num jejum de 20 horas, você comer a mesma quantidade naquelas 4 horas do que se você faz um jejum, por exemplo, de 14 horas e se alimenta o restante das 10 horas do dia. Então, matematicamente é muito claro e também depois de algumas horas você realmente fica com menos fome, isso é fato. Mas é engraçado que nesse estudo ele diz que o jejum não tem nenhum benefício adicional. Mas eu vou mostrar aqui, falar para vocês que ele falou. Esse estudo envolveu 36 participantes, eles dividiram 3 grupos, tá? Aí teve um grupo o grupo que fez jejum intermitente, o jejum de dias alternados. No dia que a pessoa não fazia jejum, ela consumia 150% das suas calorias. Ou seja, ela ficava ali num dia com uma restrição calórica, mas no outro dia ela compensava essas calorias. Ela comia 150% das suas necessidades energéticas. Ela ultrapassava suas quantidades no dia que ela não fazia jejum. Mais ou menos quando você faz jejum de 24 horas, você diminui ali as quantidades num dia, que você faz 24 horas, mas no outro dia você compensa, você come a mais. E o outro grupo um outro grupo de restrição calórica que não fez jejum, que fez 5 refeições, mas esse grupo tinha uma redução de 75% da sua quantidade, ou seja, ela reduzia as quantidades de alimento, ou seja, ela não fazia jejum, mas ela comia menos, 75% do que o corpo dela precisava. E o outro grupo comia 200% em jejum, ele fazia jejum alternado, esse grupo, jejum lá de 5/2, que é os dias que ele fazia jejum, ele reduzia as calorias, mas no outro dia ele comia 2 vezes mais que o seu corpo precisa. E como eu disse lá no início, né, a restrição calórica é importante. E olha os resultados, esses 3 grupos, os 2 grupos de jejum, mas com aumento de calorias, e o grupo de dieta que reduzia calorias. O grupo do jejum, mesmo comendo a mais nos dias, teve perda de peso. A maior perda de peso foi essas pessoas que reduziram calorias, sim.
Mas mesmo assim, o grupo do jejum, mesmo comendo a mais, mesmo o grupo que comeu 200% das suas quantidades energéticas no dia que ela não estava em jejum, ela teve resultado, ela emagreceu, não tanto quanto a restrição energética. Por que eu quero falar disso, né? A gente sabe que cada vez mais o jejum, eu acredito que o jejum vai ser a nova regra, né? A gente vê pelos estudos que essa coisa de o menos cada vez está comprovado que é mais, né? Então, quanto menos refeições você fizer, mais controle você vai ter da sua saciedade, da sua fome. Não faz sentido uma pessoa que queira emagrecer, que ela tenha muita gordura em estoque, ela vai ficar comendo várias vezes, estimulando o apetite, tendo várias possibilidades de se alimentar. Quanto mais frequência alimentar você tiver, mais dificuldade em controlar quantidades você vai ter. Então, por isso que o jejum, para muitas pessoas que comem muito, faz tanto sentido, né? Todo dia eu escuto muitas pessoas falando que essa coisa de moderação não funciona, né? Para a grande maioria das pessoas, essa coisa eu vou lá comer só um pedacinho, não funciona para muita gente, né? Infelizmente, ou sei lá, um aspecto natural. Então, por isso que eu acredito que cada vez mais o jejum, digamos, vai ser a nova regra, porque a gente vê isso nos dados científicos que vem surgindo. Se as pessoas estão obesas, se elas precisam reduzir quantidades, precisam melhorar a sua resistência à insulina, precisam baixar seus níveis de glicose sanguínea, precisam melhorar seus marcadores inflamatórios, elas precisam reduzir a sua quantidade de alimentos. E como que ela vai fazer isso? Para muitas pessoas é mais fácil comer menos vezes no dia, ela vai ter mais controle do que você ser exposta a 5, 6, 7 vezes. Mas é importante frisar que, mesmo para algumas pessoas, a restrição calórica, comer várias vezes ao dia, ela pode funcionar assim também. A pessoa reduz calorias, ela vai ter sucesso na redução, com certeza. Talvez quando a gente fala de redução contínua de calorias, essa pessoa não tenha sucesso para sempre. Uma hora o corpo dela vai começar a se adaptar. A gente fala muito isso no desafio Pense Magro, no nosso curso, porque as pessoas às vezes fazem um protocolo único, 16 horas todos os dias, janela restrita alimentar, todo dia faz o almoço, faz a janta, finaliza a sua refeição. Essa pessoa também pode ter o problema do platô, parar de emagrecer, o corpo se adaptar, porque ela tá comendo sempre da mesma forma. Por isso que a gente gosta bastante de falar da questão da alternância, da mudança de protocolos. Às vezes você come menos, mas às vezes, em algumas vezes, você também comer diferente, comer mais, ter a flexibilidade metabólica, que é muito importante. Flexibilidade metabólica. Então, a gente sabe, e olhando esse estudo, realmente a gente vê, né, se a pessoa consegue fazer jejum intermitente, né, se ela escolhe lá 2 dias na semana que ela vai fazer jejum de 24 horas, e ela vai ter uma redução calórica incrível. Nada vai ter tanto resultado quanto a redução, se você vai ficar sem comer um dia, você nunca vai conseguir bater essa restrição calórica comendo várias vezes, nunca. Então, se nos dias que você faz esse jejum, 18, 20, 24, você ter uma redução calórica, e nos dias que você não faz jejum, você faz jejuns menores, ou faz 2 ou 3 refeições, e se você não ultrapassa muito as quantidades, você sim pode ter muito sucesso. O importante é sempre, gente, não ultrapassar, exagerar, compensar, né? Muita gente, estou em jejum, depois que começa a comer, dispara a comer sempre, come muita quantidade, come com muita frequência, fica beliscando, não respeita fome, não respeita a saciedade. Então, aí não tem como funcionar, né? Porque o teu corpo, ele é muito inteligente. Ele entende que se existe uma diminuição de quantidade de alimentos vindo pela boca, ele vai recorrer a outra reserva de energia, a reserva energética da nossa gordura. Se você come, tá sempre beliscando, né? Tua insulina, toda vez que você come, ela aumenta, né? A insulina é o hormônio do armazenamento, é o hormônio que diz pro seu corpo, é hora de armazenar. Mesmo que você coma pouco, mas você come ali uma quantidade de carboidratos, você faz essa refeição, o teu corpo tá
produzindo insulina. É o hormônio que diz para o seu corpo, está na hora de armazenarmos. Quando você faz o jejum, essa insulina diminui e o glucagon, que é o hormônio antagônico da insulina, começa a fazer efeito. Então, esse hormônio glucagon é o hormônio que é o contrário da insulina, que diz para o seu corpo, está na hora de gastarmos energia. Então, se a energia do alimento não foi suficiente para fazermos tudo o que precisamos aqui, a gente vai recorrer às reservas de gordura. Então, primariamente, o nosso corpo responde a hormônios. A gente sempre vai priorizar a função hormonal e depois vem as calorias, né? As calorias é um reflexo, a quantidade é importante sim, mas se você, durante a sua janela alimentar, reduz a sua insulina, come conforme fome, saciedade, mais gorduras, menos carboidratos, mais proteínas, você come ali o suficiente para gerar saciedade, você também continua com a insulina mais baixa, que quando você entra no estágio de jejum, essa insulina já vai estar mais reduzida. Então, ela não vai ter um pico, você não vai ter aquele efeito rebote. Então, vai continuar na zona de queima de gordura. A alimentação propícia, né, reduzida em carboidratos, ela é necessária para você continuar esse efeito do jejum, o efeito da queima de gordura. Por isso que é muito importante sempre manter a insulina menos elevada possível, para você não ter picos de fome, para você manter todos os benefícios, até mesmo no estado alimentado, que você não vai estocar gordura. Você vai interromper o processo de ganho de gordura e ainda vai ensinar o seu corpo a queimar gordura, tá bom? Dor de cabeça é normal, faz parte sim do nosso processo de detoxificação, isso mesmo. Quando você começa a fazer jejum, a gente começa a eliminar alguns eletrólitos, a gente perde mais líquidos. E essa perda repentina desses eletrólitos, o teu corpo sente, principalmente nos primeiros jejuns, né? Que sempre que você come muito carboidrato, você fica com esses estoques de eletrólitos sempre com mais retenção de líquido. Quando você já vai eliminando esse líquido, perde eletrólitos, você sente essa dor de cabeça. Um pouquinho de sal na língua, o pessoal gosta do magnésio para equilibrar. A Cris lá faz no Pense Magro chá salgado, que dá para ser usado durante o jejum, a sopinha fake também, que dá esse alívio, principalmente nessa dor de cabeça que incomoda, tá bom, gente? Jejum intermitente rola a lipólise? Sim, ele é um dos maiores desencadeadores da lipólise, que é a queima de gordura. Quando o seu corpo entende que existe uma restrição energética e ele começa a requisitar gorduras como fonte de energia, que é o processo de lipólise. O melhor alimento para quebrar o jejum são alimentos, comida de verdade, ricos em gorduras naturais, proteínas, e aí você vai evitar esse efeito aí de rebote. Então tá, gente, eu vou deixar essa live salva. Lá no YouTube também sigam a gente no canal Jejum Intermitente e muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Até mais.